Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da 26ª semana do tempo comum, nesse dia 2 de outubro, dia que celebramos Santos Anjos da Guarda, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 18, 1 a 5 e versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Antigo e o Novo Testamento falam com frequência sobre o papel dos anjos. São mensageiros de Deus e se manifestam nas situações concretas das pessoas. Vou enviar meu mensageiro à sua frente para que cuide de você no caminho. Respeite-o e obedeça à voz dele. Não se revolte, porque ele leva o meu nome. Êxodo 23, 20 a 21. A igreja ensina que Deus destinou a cada pessoa um anjo que a proteja e acompanhe ao longo da vida. Eis o que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 334, entre aspas. A vida da igreja se beneficia da ajuda misteriosa e poderosa dos anjos. Fecha aspas. Conferir Atos dos Apóstolos 5, 18 a 20, 8, 26 a 28, capítulo 10, 3, o 3 a 8, capítulo 12, 6 a 11, o capítulo 27, 25, 23 a 25. O culto aos anjos da guarda estava primeiramente ligado ao de São Miguel. A partir do século XVI, figura como festa própria em muitas igrejas. No calendário romano, essa celebração foi introduzida em 1615. E é muito importante essa reflexão. Hoje nós celebramos os santos anjos da nossa guarda e no Evangelho, Jesus retoma o exemplo das crianças e com elas o convite para uma infância espiritual como a que viveu Santa Teresinha do Menino Jesus. A pequenez do Evangelho é, antes de tudo, um caminho de despojamento e confiança. Em relação às crianças, quem as acolhe, acolhe Jesus. Os seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do Pai. A igreja ensina que a existência de seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Os anjos nos inspiram cuidados e proteção para com as pessoas necessitadas, ajudando-nos a ser outros tantos anjos da guarda, sobretudo para as crianças. Querido irmão, querida irmã, proposta para o dia: seja um anjo protetor para alguém que precise de cuidados. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Cristo Jesus, que nos orientas sob a presença e assistência dos anjos em favor dos pequeninos do reino de Deus, faze que nos deixemos conduzir por tão solícitos servidores do Pai Celeste. Amém.
Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa quarta-feira da 26ª semana do tempo comum, nesse dia 2 de outubro, dia que celebramos Santos Anjos da Guarda, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Êxodo, capítulo 23, do versículo 20 a 23, o Salmo 90, responsorial, e o Evangelho de Mateus 18, 1 a 5, versículo 10. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai acompanhar a leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões, e nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, e eu os exterminarei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebramos hoje os santos anjos da guarda, que, como o próprio nome sugere, representam a proteção de Deus em nossa vida. Anjos não são não são seres alados, mágicos, que vêm voando ao nosso encontro, como estão representados nas iconografias dos anjos. Essas imagens são tentativas de expressar algo de difícil expressão. Não obstante as imagens que temos dos anjos e das discussões em torno dessa temática, o mais importante é centrarmos nossa reflexão na proteção de Deus e nos recursos que Deus utiliza para entrar em contato conosco e deixar o seu recado, a sua mensagem e orientação. São muitas as passagens bíblicas que falam sobre os anjos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e todas elas remetem ao contato de Deus com as pessoas. Olhando para por esse ângulo, vemos nos anjos os mediadores de Deus, aqueles que cumprem um papel importante no nosso contato com Deus e na sua proteção dada a nós. Porém, apesar dessa concepção, muitos ainda perguntam: quem são os anjos e como eles se manifestam? A resposta que trago aqui não alimenta visões miraculosas ou mágicas acerca deles, mas os coloca no nosso nível de entendimento. Anjos podem ser pessoas e situações que Deus coloca na nossa vida para nos auxiliar, orientar, apontar caminhos, enfim, nos proteger. Pode ser aquele amigo que nos aconselha, podem ser nossos pais, pode ser uma pessoa estranha que Deus colocou na nossa vida ou no nosso caminho e que se tornou alguém muito especial. Podem ser também acontecimentos, situações que no momento não entendemos, mas depois vemos que era a mão de Deus que estava ali nos orientando e protegendo. Enfim, anjos simbolizam a presença de Deus na nossa vida. É isso que nos mostram os textos da liturgia da palavra deste dia. A primeira leitura do livro do Êxodo é enfática ao falar desse tema. Diz que Deus vai enviar à frente do seu povo um anjo para que cuide dele no caminho e o leve até o lugar que ele, Deus, havia preparado. Quem seria esse anjo? Se retomarmos o contexto do livro do Êxodo e a história do povo de Israel no processo de libertação do Egito rumo à terra prometida, vamos perceber que são esses anjos. Quem são esses anjos?
Moisés foi um deles. Moisés desempenhou um papel de anjo da guarda do povo hebreu, conduzindo-o na travessia do deserto, sendo mediador entre Deus e seu povo, protegendo e encorajando esse povo. Durante a travessia, houve muitos outros anjos, sejam pessoas como Moisés, Josué e outros, mas também anjos figurados em situações e acontecimentos. Assim, de uma forma ou de outra, Deus esteve com seu povo na travessia do deserto e em todos os outros momentos, por meio de seus anjos. Quantas vezes na travessia dos desertos da nossa vida, nos momentos difíceis, aparecem anjos que nos ajudam a atravessar esses momentos e situações. São pessoas que nos estendem a mão, que são solidárias e que, com simples gestos, recobrem nossa vida de significado, nos dão a plena certeza de que não estamos sozinhos e que Deus não nos abandonou. Anjos que estão nos hospitais, confortando vidas, anjos que estão nas escolas, ensinando as lições da vida, anjos que estão na nossa família, se preocupando conosco e às vezes dando bronca quando não obedecemos. Anjos que estão nas ruas, nas estradas, enfim, em toda parte, dando a sua contribuição para que nossa vida seja melhor. Anjos podem ser o meu o meu terapeuta. É uma pessoa que ajuda a, a elaborar bem o sentido da vida, a elaborar os afetos ou os desafetos e integrar assim e trazendo paz e harmonia. São comumente invisíveis, ou seja, não estão na mídia, não estão nos noticiários dos jornais e televisão, não têm visibilidade ou representatividade na sociedade, mas são grandes e importantes diante de Deus, pois se curvam para ajudar quem precisa de ajuda. Precisamos perceber e respeitar esses anjos, diz a primeira leitura, pois eles são uma parcela de Deus na nossa vida. Respeitar e obedecer a eles pede a leitura, porque eles levam consigo o nome de Deus. Quem consegue percebê-los, valorizá-los e respeitá-los, terá sempre a proteção de Deus, por pior que sejam as situações enfrentadas. Foram os anjos de Deus que, indo à frente, levaram o povo hebreu aos amorreus, heteus, ferezeus, cananeus e ejebuseus. Todos esses eram povos fortes e rivais, e Deus fez do povo hebreu um povo forte para enfrentá-los e vencê-los, conquistando a terra prometida. Os anjos continuam a guiar nossos passos na travessia dos desertos da nossa vida, mas precisamos ter humildade para percebê-los. Mostra o evangelho de hoje. Os discípulos queriam saber de Jesus quem era o maior no reino do céu. Eles imaginavam que os maiores no reino do céu fossem os maiores desse mundo, os grandes, os poderosos, os que tinham status e visibilidade. Mas Deus mostra que não é bem assim. Grande no reino do céu é quem é pequeno neste mundo, ou seja, quem tem um coração puro, sem maldades, a exemplo do coração de uma criança, comumente comparada aos anjos. Costumamos ver nos pequeninos uma espécie de anjinhos, pois transmitem algo que os adultos dificilmente têm. Nada mais angelical que observar uma criança dormindo. Talvez por isso a comparação da criança com anjos seja algo tão comum. A iconografia dos anjos contribui para isso, trazendo crianças como representação de anjos, crianças aladas cercando os santos, as divindades ou em espaços sagrados. Tudo isso contribuiu para formar o nosso imaginário acerca dos anjos. Assim, o evangelho de hoje também coloca no centro uma criança para mostrar aos discípulos como são os grandes no reino do céu. Jesus garante aos seus discípulos que quem não se converter
e não se tornar como uma criança, não entrará no reino do céu. Ou seja, ele fala não apenas dos atributos de pureza da criança, mas da humildade em servir os que são fracos e dependentes. Todo aquele que se curva para ajudar os pequenos e necessitados se torna grande diante de Deus, pois esse é como anjo na vida dessas pessoas. Assim, quem acolhe e recebe os pequeninos, recebe Jesus, e quem recebe Jesus, recebe o próprio Deus. Porém, quem escandalizar os pequenos, ofendê-los ou desprezá-los, esse se distancia do reino do céu, diz ainda o evangelho de hoje. Pois quem fizer mal aos pequenos, aos indefesos, ofende os anjos de Deus. Assim, querido irmão, querida irmã, celebrar os santos anjos da guarda é celebrar a proteção de Deus na nossa vida, através daqueles que ele envia para essa função. Que saibamos reconhecer e valorizar esses anjos e que sejamos também anjos na vida de nossos irmãos e irmãs. O mundo precisa de anjos, de pessoas que se preocupem com as outras pessoas, de gente que goste de gente e que acolha e ampare os outros. Podemos, nesse dia, fazer um elenco dos anjos que Deus já colocou na nossa vida e das vezes que fomos anjos na vida das pessoas. Querido irmão, querida irmã, é, os anjos, os anjos da guarda, vamos fazer esta oração juntos. Ó Deus, que na vossa inefável providência vos dignais enviar os vossos santos anjos para nos guardar, concedei que sejamos sempre defendidos pela sua proteção e gozemos eternamente de sua companhia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E ainda, façamos junto agora a oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém.